A origem desta palavra é a combinação de dois termos gregos, bios, que significa vida, e metron, que significa medida. Num sentido que podemos dizer mais amplo ou mais lato, esta expressão diz respeito à medição de aspectos físicos e até comportamentos ou aspectos biológicos de seres vivos. Nos dias atuais, convencionou-se usar a palavra para referir qualquer método tecnológico que permita reconhecimento de características de um indivíduo humano. E esse reconhecimento o que é que pretende? Pretende distinguir um indivíduo de outros, no meio em que este indivíduo estará inserido, e a partir daí ser possível negar ou permitir uma determinada ação, um determinado recurso, uma entrada, uma saída a essa pessoa ou a esse indivíduo. Por exemplo, temos sistemas de controle de identificação, sistemas de entrada em escolas, por exemplo, numa universidade, numa empresa. Da mesma maneira, a biometria pode ser usada até por empresas de IT para reconhecer os funcionários que estão autorizados a aceder, por exemplo, a um servidor ou uma zona de servidores, uma zona de Big Data. Também podemos ter acessos restritos a determinadas partes dos edifícios e a biometria serve precisamente para fazer essa restrição. E se pensarmos naquilo que é o nosso dia-a-dia, por exemplo, aqui na escola onde eu também dou aulas, eu todos os dias de manhã vou usar aqui o meu dedo indicador e passo num leitor biométrico e faço a minha entrada, a minha saída para o almoço, a minha entrada depois do almoço e a minha saída ao final do dia, e esse registro biométrico, a partir da minha impressão digital, vai validar de forma única e inimitável a minha presença no meu local de trabalho, como é óbvio. Isto é aquilo que é possível fazer em termos biométricos de uma forma simples para validar entradas e saídas, por exemplo. Depois, os dados biométricos recolhidos podem ser, inclusive, ligados a bases de dados, ligados a programas mais complexos e que permitam trabalhar esses dados biométricos em relação a determinadas ações até de segurança, como por exemplo, quem é que foi o indivíduo que entrou na sala A ou na sala B, quem é que foi aos serviços A ou aos serviços B, e tudo isso pode ficar guardado numa base de dados e depois servir de prova no caso de ser necessário. Então, tipos de biometria. A possibilidade da utilização desta tecnologia é bastante vasta e como os seres humanos têm características físicas e até biológicas únicas, portanto, nenhuma pessoa tem impressão digital ou os olhos exatamente idênticos a outra pessoa, e utilizar estas diferenças como parâmetros de identificação acaba por ser digamos, prática cada vez mais comum. Aquilo que estão a ver no vosso ecrã neste momento é um vídeo que diz respeito a um aeroporto no Japão, e esse vídeo refere como é que a biometria é utilizada nesse aeroporto para fazer a validação de entradas, saídas e uma série de procedimentos dentro desse aeroporto. O vídeo é legendado, e estes senhores e os passageiros, aquele senhor era um dos responsáveis da segurança, e os passageiros também vão falando e vão aqui sendo demonstradas como é que a biometria pode facilitar até num aeroporto a validação de identidades, os check-ins e uma série de outras operações. Se repararem, os passageiros estão a usar um sistema de self-service e a partir da câmara biométrica eles vão fazer uma fotografia de alta resolução do seu rosto, e depois o boarding pass, o ID e a foto vão servir para fazer o check-in e para emitir o boarding pass, que lhes vai dar acesso ao seu voo, ao seu avião, validando que aquela pessoa só pode ser mesmo ela, não é? Não há ali grande volta a dar.
O vídeo vai continuar, eu não vou estar a explicar mais, mas são várias fases do check-in e do board, das operações de boarding dentro do aeroporto no Japão, e isto já é uma aplicação avançada da biometria, portanto, que nós temos, e eu quis pôr aqui, isto é em Narita, no Japão, e eu quis pôr aqui precisamente para vocês verem o quão avançado este sistema já é. Portanto, como não há rostos iguais, olhos iguais e impressões digitais iguais, a biometria acaba por ser, ao fim e ao cabo, uma tecnologia, ou as tecnologias são variadas e acabam por ser específicas para características físicas diferentes. Então, os tipos de biometria mais comum são a leitura da impressão digital. A impressão digital são aquelas pequenas elevações que são denominadas papilas na pele da ponta dos dedos e que formam conjuntos de linhas únicos. Não há iguais, não se repetem em outros dedos, muito menos em outras pessoas. Por esse motivo, as impressões digitais são usadas para a identificação de indivíduos. Por exemplo, a impressão digital está presente, inclusive, no nosso cartão de cidadão, no nosso passaporte, e uma pessoa analfabeta pode até usar a sua impressão digital para assinar no lugar de escrever, porque se for analfabeta não saberá escrever. Nos sistemas informáticos, a leitura de impressão digital hoje em dia é o tipo de biometria mais usado. O meu portátil, por exemplo, eu, em vez de fazer login com uma password, faço login com a minha impressão digital. Também posso fazer login com a leitura da retina do meu olho, porque a minha câmara permite-o. Mas aquilo que mais uso até mesmo é a impressão digital, porque eu a câmara normalmente tenho fechada e acabo por usar mais até a impressão digital do que a câmara. Os sistemas então informáticos, a impressão digital acaba por ser o que é mais usado. Nos smartphones a mesma coisa, e hoje em dia quase a maior parte dos smartphones já tem um leitor de impressão digital integrado, e isso também nos garante alguma segurança, por exemplo, em termos de acessos a home banking, em termos de acessos a aplicações que requerem validação, e a impressão digital acaba por ser mais segura do que uma password ou um PIN. Então, a impressão digital nos smartphones acaba por ser usada para desbloquear o aparelho, para dar acesso a aplicações, a serviços, logins, etc. Várias tecnologias podem ser utilizadas para fazer a leitura de impressões digitais. Alguns sistemas têm leitores ópticos que refletem a luz nos sensores para captar as linhas da impressão digital, e em seguida vão transformar essa informação em sinais eletrónicos. Mas há também sensores capacitivos, que são, por exemplo, os mais comuns em smartphones e em tablets, e que usam a corrente elétrica para capturar a impressão digital e as linhas e os sulcos, as papilas dos nossos dedos, acabando por corresponder a corrente elétrica distinta em cada área do dedo, e isto permite que o padrão formado a partir daí sirva para reconhecer a pessoa. Há também leitores ultrassónicos, que são os mais modernos, onde a leitura é feita a partir de ondas ultrassónicas, ondas de som, que são lidas por um receptor, e as variações das leituras obtidas em termos dessas ondas ultrassónicas acabam por captar de uma forma bastante precisa a impressão digital. Portanto, há três tipos de captação, que são os leitores ópticos, os sensores capacitivos e os leitores ultrassónicos. A finalidade é a mesma: captar ou capturar a impressão digital, compará-la com o desenho previamente registado no sistema, e ver se há correspondência. Se houver correspondência, o utilizador recebe a autorização para realizar aquilo que desejar. Os leitores de impressão digital normalmente podem ser encontrados em cofres, em relógios de ponto, em ATMs, em fechaduras eletrónicas, em notebooks, tablets, smartphones, e estes são os que me lembro assim de cabeça. Reconhecimento facial. Também ninguém tem o rosto igual ao de outra pessoa.
dois ou mais indivíduos, duas ou mais pessoas, podem ser muito parecidos, inclusive gêmeos, mas nunca são idênticos. Uma pessoa, por exemplo, pode ter dificuldade em distinguir gêmeos, mas um sistema de reconhecimento facial reconhece facilmente essas diferenças. O reconhecimento facial consiste em meios de identificação biométrica que identificam as pessoas a partir de uma medição e de uma análise de forma e também da estrutura dos seus rostos, da estrutura óssea dos seus rostos. Também há vários métodos de reconhecimento, tal e qual como a impressão digital, mas estas tecnologias, em termos de reconhecimento facial, vão fazer mapeamentos ou de 2 dimensões ou de 3 dimensões do rosto da pessoa, comparar esse resultado com os dados que já existem numa base de dados, onde foi previamente registada a imagem do rosto dessa pessoa. Os níveis de precisão e de fiabilidade também variam de acordo com a sofisticação da tecnologia. Há tecnologias que mapeiam muitos detalhes, há tecnologias que mapeiam menos detalhes e que depois têm a ver com a capacidade de identificar uma pessoa em diversas situações, por exemplo, com o cabelo mais curto, com o cabelo maior, com a cara inchada porque tem um dente estragado, com ou sem óculos. Portanto, dependendo da tecnologia utilizada, da capacidade de scanning dessa tecnologia, de mapeamento dessa tecnologia, pode ser mais ou menos fácil identificar a pessoa. As mais comuns são de mapeamento bidimensional, são menos fiáveis, fazem a identificação através de medidas da altura e largura das características, mas esses detalhes podem sofrer até variações em termos de basta a iluminação ser diferente ou o ângulo e pode falhar. Tecnologias que fazem mapeamentos tridimensionais são mais precisas, porque vão conter sensores que vão adicionar profundidade do nariz, por exemplo, das curvas aqui da face, das bochechas, dos olhos, da profundidade em termos dos nossos olhos, das órbitas, das orelhas também, e o 3D vai dar essa fiabilidade. Então, as tridimensionais são mais fiáveis porque medem, além da distância dos pontos entre o rosto que faz a bidimensional, as profundidades das características também do nosso rosto. O reconhecimento de voz tornou-se muito popular. Porquê? Por causa dos assistentes virtuais, como a Siri, o assistente de Google, a Cortana, a Alexa, etc. As vozes variam, não é? Apesar das nossas vozes terem características quase indistintas, se estiver rouco, por exemplo, um reconhecimento de voz pode já não funcionar. O reconhecimento de voz ou fala, se quiserem dizer assim, funciona quando a voz é capturada através de microfones e as suas ondas analógicas são transformadas em dados digitais para serem analisados ou interpretados pelos sistemas. Outro sistema, e ainda bem que o vídeo passou para esta parte, leitura da íris ou da retina. São menos comuns do que as impressões digitais, mas são cada vez mais comuns. Os telemóveis, os smartphones já trazem, muitos deles, os computadores, muitos deles também já trazem, e os tablets também a mesma coisa, e acabam por requerer a identificação do indivíduo através da leitura da sua retina ou da sua íris. Porquê? Porque também a íris e a retina têm traços únicos em cada pessoa. A íris é a parte colorida do olho, é composta por fibras musculares que dilatam ou contraem conforme a captação da luz que acontece pelo olho, aumentando ou reduzindo o diâmetro da parte central, que é a pupila. As tecnologias de leitura de íris utilizam um sensor que vai fazer um scanning e vai fazer o scanning da estrutura dessa parte do olho para transformar os dados numa espécie de código único. Depois dessa informação ser obtida, é também inserida numa base de dados e a comparação
dos resultados que ficam arquivados na base de dados é depois comparada a cada leitura que o indivíduo faça no scanner. Cada pessoa possui uma estrutura única de íris e as possibilidades de duas pessoas terem este mesmo padrão é praticamente nula. A estrutura não muda no decorrer da nossa vida, razão pela qual este tipo de leitura é muito fiável e é cada vez mais utilizado. A leitura da retina tem um princípio parecido, mas vai direcionar o scanning para o interior do olho. A retina é uma camada de tecido que é sensível à luz e que fica no fundo do olho. Possui também um padrão de elementos vasculares, portanto, de elementos que transportam o sangue de vasos sanguíneos, que também é único em cada pessoa, também não muda com o passar do tempo, a não ser que a pessoa tenha uma lesão no olho, e a leitura de retina também é considerável muito fiável. Apesar da fiabilidade, as tecnologias de biometria em termos de íris e retina até há bem pouco tempo eram menos populares do que a impressão digital e o reconhecimento facial, porque o tempo de leitura é mais demorado e a exigência que o utilizador olhe fixamente um determinado ponto pode até inclusive incomodar o utilizador. Se for mais sensível à luminosidade, pode ser incomodado e pode não conseguir o resultado ideal. Outra coisa também está aqui no ecrã é a geometria da mão e também está nos registros, nos métodos de reconhecimento biométricos mais antigos que nós usamos. São técnicas que reconhecem o indivíduo através das dimensões da sua mão e acaba por ser semelhante às técnicas de reconhecimento facial, com a diferença óbvia que em vez de medir o rosto, mede as dimensões da palma, dos dedos e da articulação. Há também tecnologias mistas que misturam a medição com as impressões digitais, portanto, e aqui mistura as duas coisas. Por geometria são mais baratos e menos incómodos para os utilizadores. Normalmente são usados em ATMs, em sítios de entrada, portanto aqueles acessos às fábricas, etc. Mas pode falhar se a pessoa posicionar mal a mão no leitor ou mexer a mão, é o suficiente para falhar. Também há leitura vascular das veias da mão, que permite também ter um sensor que faça essa leitura, tal e qual como na retina, digamos assim, e a mão tem que ser posicionada de forma muito firme em cima do suporte para que a leitura dos vasos sanguíneos funcione. Então, para concluir, a biometria não é uma coisa nova. Podemos saber, há dados históricos, inclusive, que referem no Antigo Egito a cor dos olhos, os dentes, cicatrizes, eram parâmetros considerados já para identificar indivíduos, e há registros escritos disto, e é claro que isto é apenas uma curiosidade histórica, mas nas últimas décadas, poucas, o avanço tecnológico permitiu um avanço brutal em termos de reconhecimento, de validação, de autenticidade nestes processos biométricos. Das tecnologias, qual é a melhor daquelas que estão disponíveis? Não há grande opinião única, digamos assim, sobre este ponto. Na minha opinião, as mais fáceis de usar são a impressão digital e a leitura facial. Se juntarmos quaisquer uma das duas que eu referi, facial, mão, impressão digital ou olhos, se juntarmos duas, já aumentamos o grau
de reconhecimento biométrico e de segurança bastante. Temos ainda a voz, que também podemos juntar. Se usarmos mais que 3 ou 3, já estamos num grau de segurança muito forte. Se usarmos 4, cada vez mais, se usarmos todas, obviamente, estamos a eliminar bastantes falhas de segurança.